Fala galerinha, bora lá então para mais um assunto importantíssimo quando se trata de Excel. Nós vamos falar sobre os nossos gráficos, como utilizar recursos visuais aqui para trazer, né, os insights principais sobre os nossos dados, para a gente processar a informação rapidamente, né? Nós íamos falando, né, da importância da gente trabalhar com gráficos, com elementos visuais aqui, devido à nossa capacidade de processamento. O cérebro do ser humano processa muito mais rápido as informações quando são mostradas ali num consolidado, numa summarização, num gráfico, numa imagem, em ícones, né, em indicadores, em resumos de dados. Legal? Então, bora lá. Para a gente ver como que é a funcionalidade de gráfico, eu sempre comento com as minhas turmas, né, de treinamento online e presencial, que inserir um gráfico no Excel é fácil. O que não é tão fácil, o que não é tão óbvio, é dar sentido para esse gráfico. Por isso a gente tem que ter, né, demonstrar atenção aqui aos detalhes, e isso nós vamos ver a partir de agora, ok? Então, para iniciar, nós temos aqui uma tabela de vendedor mensurando as vendas, né, de 2, 4, de 6 vendedores no primeiro semestre de um determinado ano, de janeiro a junho aqui. Legal? Vamos lá. Primeiro exemplo é o seguinte, eu clico aqui e isso é o que a maior parte aí das pessoas que trabalham com Excel acabam fazendo, né? Vamos ver o que acontece. Eu seleciono ou todos os dados da minha tabela, ou eu clico aqui, deixo ativo alguma célula dentro da minha tabela, vou lá na guia inserir, porque se eu quero inserir alguma coisa, eu vou na guia inserir. Lá em inserir, no grupo gráficos, eu tenho aqui, ó, gráficos recomendados. Então, olha só, eu só cliquei em uma das células da minha tabela. Se eu vier aqui em gráficos recomendados, o Excel, na inteligência dele, vai analisar os meus dados e já vai propor aí algumas coisas, legal? Muito bem, se eu estou num dia ali não tão inspirado, se eu estou num dia mais distraído, eu venho aqui, né, em gráficos que recomendados pelo Excel, nem selecionei direito as minhas informações, não sei direito, não planejei, né, o que eu quero mostrar, os principais números. Eu venho aqui, dou um duplo clique nesse caso aqui na recomendação do Excel, que é um gráfico de colunas, ou aperto OK aqui. Simples assim, o Excel já plota para a gente aqui, traz um gráfico, seleciona. Olha, nós tínhamos clicado em uma única célula e a hora que eu fui lá inserir gráfico recomendado, o Excel já trouxe todos os dados dessa tabela de janeiro a junho de todos os vendedores e o retorno do nosso gráfico é exatamente esse. Que tem de errado? Não é que tem de errado nesse gráfico, né? Tem os principais elementos, elementos cruciais aqui, extremamente importantes para um gráfico. O título dele, a legenda, as categorias do eixo X, né? Lá na aula de matemática, a gente vai lembrar que nós temos o eixo X aqui na horizontal e o eixo Y aqui na vertical, né? Nas aulas de matemática, a gente relembra disso. Então, tem o título, tem a legenda, sabendo cada corzinha o que significa, as categorias no eixo X, de janeiro a junho, e os valores sendo apresentados aqui no eixo Y. Legal, bacana, muito bem, inseriu rápido. Porém, a gente começa a ver, né, que para eu obter aqui qual é o vendedor que mais vendeu no mês, no semestre, qual é o vendedor que não está performando tão bem, né? Eu começo a levar muito tempo para processar essas informações. E é essa questão que mais pega no dia a dia da empresa. Né? Os gestores, quem está na parte estratégica, né? Os gerentes, os diretores, o presidente, né? Então, mais na parte estratégica, que é olhar uma análise de dados, um gráfico, um elemento, e já deduzir rapidamente as ações que ele precisa avaliar, as ações que ele precisa tomar. Ele não quer ficar pensando, nós não queremos ficar pensando tanto, gastando tanta energia. Para isso que serve um gráfico, é para poupar, nos ajudar a tomar decisões rapidamente, analisar os dados, ver a tendência, ver os padrões, identificar essas tendências e aqui no nosso dia a dia, no nosso mundo real, tomar algumas decisões e propor ações em cima daquilo. Não é para ficar levando muito tempo aqui. Ah, qual é o vendedor que mais vendeu? Pô, deixa eu procurar aqui. Foi o José, foi o Michael, foi o Marcos, o Luiz, o Gilson. Não sei, tem muita informação aqui. Legal? Embora tenha os elementos
super importantes aqui. Legal? Eu poderia dar um duplo clique aqui, ó, no título do gráfico, colocar aqui, ó, análise, né? Análise de vendas. Poderia ser, né? Primeiro semestre, né? Semestre de um determinado ano. Vou colocar 2023 aqui, né? Não sei em que ano que você está vendo, nós estamos em 2024. Como a gente já tem aqui, né, o janeiro a junho, seria o primeiro semestre de 2023. Né? Teria aqui, já saberia do que se trata. Mas está aqui um exemplo, né, do que a gente não deve fazer muito no dia a dia. Eu não faria, né, esse gráfico aqui. Tem muita informação, eu não consigo tomar decisões rapidamente aqui, saber qual vende mais, quem são os meus 3 melhores vendedores, aqueles vendedores que de repente não estão performando bem. Então, espero que eu tenha, né, sido claro aqui quanto a isso, criando esse drama todo em cima desse gráfico recomendado. O Excel, dentro da expertise dele, da inteligência artificial aqui, ele propôs um bom gráfico, porém tem muita informação, né? Então eu vou me atentar primeiramente a isso. Como que a gente pode começar a, a gerar um gráfico aqui profissional? Eu falo inserir um gráfico, formatar um gráfico de forma profissional. Quanto menos informação no gráfico, aquela informação importante, né? Vai direto ao ponto, pega aquela informação importante, coloca no seu gráfico e avalia, né? Evita ficar colocando muita informação, querer resolver tudo num gráfico só. Então, ao invés de só clicar na tabela ou selecionar toda a tabela e colocar em um gráfico, eu vou selecionar aqui, ó, vendedores, e vou selecionar também o mês de janeiro, ok? Eu quero avaliar as vendas ali de janeiro dos meus vendedores, saber quem que vendeu mais, de repente quem bateu meta, se eu tivesse a informação de meta aqui para avaliar, quem não está performando tão bem. Selecionei poucas informações, vou lá na guia inserir, vou clicar aqui, ó, gráficos de colunas ou de barras. Vou selecionar aqui, primeira opção, coluna 2D. Não costumo usar gráficos 3D. Tá joia? Não costumo, não uso. Legal? Já melhorou, tem menos informações aqui, porém ainda dá para melhorar ainda mais, né? A maior parte, né, dos analistas, a maior parte das pessoas que trabalham com Excel param aqui, né? Já tem os valores, já tem os vendedores, a categoria e tal, e acaba parando aqui. Mas vamos ver como que a gente pode usar esse recurso, né, potente, poderoso aqui do Excel para começar a dar destaque para o nosso trabalho, para a gente começar a aparecer. Primeiro, que num gráfico, todos os elementos que você clica aqui, né, você consegue alterar. Legal? Então eu vou fazer aqui devagarzinho, passo a passo, que eu costumo fazer para gerar um gráfico profissional, ok? Primeiro, essas linhas aqui do fundo, seleciono, clico aqui na linha do meio com o mouse, deleto elas. Vou vir aqui, né? Como eu tenho poucas informações, eu quero criar mais espaço aqui, aproveitar melhor esse espaço do gráfico. Então eu vou formatar de um outro jeito aqui os meus valores. Um gráfico precisa ter título, precisa ter as categorias de eixo X, eixo Y bem definidas. Legal? Precisa aproveitar bem aqui o espaço e também tem que ter os valores, os rótulos de dados aqui. Um gráfico sem valor, com certeza vai dificultar muito a nossa análise aqui. Legal? Então eu vou chamar aqui primeiro, vou dar um duplo clique aqui no meu título, já tem janeiro. Eu vou chamar aqui, ó, vendas de janeiro de 2023, por exemplo, né? Ou ranking. Ranking eu costumo usar outro tipo de gráfico aqui. Legal? Então, mostrando aqui para vocês como que eu costumo formatar, deixar um aspecto mais profissional ainda nos meus gráficos. Então, coloquei aqui um título que vá direto ao ponto, vendas de janeiro de 2023, legal? Outra coisa, eu tenho um espaço muito grande aqui, ó, entre, né, uma coluna e outra, tá mal aproveitado aqui, eu vou ganhar espaço, vou usar melhor isso. Todos os elementos de um gráfico que eu clico, ó, por exemplo, na coluna, eu seleciono todas as colunas, um único clique aqui em cima, botão direito do mouse aqui em cima de qualquer das colunas,
todos selecionados, venho nessa última opção. Eu costumo falar que botão direito do mouse aqui no Excel resolve muita coisa, nos ajuda demais aqui, ok? Então vamos usar bastante aqui o botão direito do mouse. Vou clicar aqui em formatar série de dados, por padrão, vai abrir sempre à direita aqui, ó, esse painel de formatação do que eu estou buscando aqui com muitas opções. Novamente, cliquei com o botão direito, formatar série de dados, abre esse painel aqui à direita, onde está aqui, ó, largura do espaçamento. Vou selecionar aqui os 219, vou substituir por 30, apertar Enter. Olha lá como que ficou mais espaçado, né, as colunas. Depois, eu vou vir no botãozinho de mais aqui na orelhinha do gráfico. Vou clicar aqui e vou adicionar rótulos de dados. Olha só o que ele vai colocar. Os valores que são tão importantes. Só aqui já deu uma baita diferença. São poucas as pessoas que se atentam a esses detalhes. Vou clicar aqui nos rótulos de dados, botão direito do mouse, formatar rótulos de dados, vai abrir aqui o painel novamente à direita, e nós conseguimos formatar bastante coisa aqui, principalmente no começo, vamos nos atentar, né, às opções que a gente tem aqui de formatação, posição do rótulo, mas o que eu quero agora é esse número aqui, ó. Vou formatar a categoria desses números que estão aparecendo aqui para moeda, e depois as casas decimais, como a gente não tem casa decimal aqui, eu vou colocar 0, né, nessa opção e vou apertar Enter. Vou ganhar espaço aqui também na formatação dos rótulos. Outra coisa, vou deixar em negrito, vou clicar em negrito aqui, vou colocar uma cor aqui, um azulzinho bem escuro, vou clicar na coluna aqui também, vou vir, ó, cliquei na coluna, se você não tivesse o painel aberto aqui à direita, botão direito do mouse em cima da coluna, formatar séries de dados, abre aqui o painel à direita, vou clicar aqui em cima, ó, nesse ícone latinha de tinta, né, o baldinho de tinta, tem preenchimento, tem borda, eu quero formatar o preenchimento, vou mudar a cor aqui das colunas do gráfico para um azul mais escuro também. Legal? Poderia formatar clicando em cima aqui, né, das categorias do eixo X. Vou deixar em negrito também. Vou mudar a corzinha aqui para o azul mais escuro. Se eu quisesse aumentar, diminuir o tamanho da fonte, também, ó, percebe como ele formata aqui, deixa tudo numa única linha, né? Isso demonstra sua atenção aqui para as coisas, né? A sua preocupação. Eu poderia também, né, tirar o título, deixar formatar de um outro jeito aqui o título, né? Mas nesse momento eu vou deixar aqui. Quem segue no curso completo lá de Excel comigo, online ou presencial, um baita no treinamento, muito conteúdo de Excel, a gente vê como gerar painéis de gestão profissionais aqui no Excel. Então, eu costumo, né, quando eu vou gerar esses painéis de gestão, eu tiro o título aqui. Por quê? Porque eu uso o título de outra forma, né? Eu crio o título em outra parte do meu painel. Mas caso você queira, né, usar dessa forma o título aqui, só vir no botãozinho de mais também, novamente, ó, título do gráfico aqui, legal? E aí você substitui novamente, né, ó, vendas, janeiro de 2023, legal? Então, caso você queira deixar aqui também, um gráfico precisa de título, precisa de valores, precisa de categorias, legal? Então, esse é o nosso título, é o nosso gráfico de colunas, legal? Bora lá fazer mais um aqui, para gerar um próximo, esse gráfico que eu gosto de utilizar bastante aqui, os principais gráficos, né? Eu vou criar aqui uma coluna chamada total de vendas, à direita aqui, vou apertar Alt igual, né, para inserir aqui a soma, para obter aqui o faturamento do semestre aqui de todos esses vendedores. Legal? Olha lá, total de vendas. Vou selecionar os vendedores novamente, vou apertar Ctrl agora, segurar Ctrl apertado e selecionar aqui total de vendas. Somente a coluna de vendedor, coluna total de vendas, na guia inserir. Vou vir aqui, ó, principal, né? Primeira opção aqui, ó, coluna,
E aqui embaixo tem de barras também, ó. Então eu vou vir aqui no gráfico de barras, vou inserir o gráfico de barras. Esse gráfico de barras eu gosto muito dele particularmente para criar os rankings, né? Ranking de vendedores, ranking de lojas, rankings de produtos, né? Para saber quem mais está contribuindo aqui para o resultado da empresa. Então, ó, já vou clicar aqui no título do gráfico e vou colocar aqui, ó, ranking de vendedores. E posso colocar primeiro semestre de 2023. Um exemplo aqui, né? Vou deixar esse gráfico, título aqui em negrito, dar destaque. E assim como nós fizemos com o gráfico de colunas, nesse gráfico de barras também, vou clicar aqui nessas linhas de fundo aqui, bem na linha do meio, vou apertar Delete. Os números aqui embaixo ó, não estão formatados, não consigo saber né, quanto cada um está faturando. Vou selecionar e vou apagar também apertando Delete, ganhando espaço aqui, deixando o aspecto mais profissional, um aspecto mais limpo, né? Um aspecto clean que eu falo com os meus alunos, né? Boa. Vou clicar com o botão direito aqui em cima da coluna, da barra, formatar séries de dados, como falamos agora há pouco. Abre à direita aqui, né, o painel de formatação. Vou clicar aqui, substituir por 30, apertar Enter. Olha o aspecto que deu aqui para as nossas barras. Já vou clicar no baldinho de tinta. Vou ver aqui embaixo, ó, preenchimento, baldinho de preenchimento. Escolher uma cor aqui, um azul mais escuro. Vou inserir os valores, botãozinho X aqui na orelha do gráfico, na orelhinha do gráfico. Rótulos de dados, olha lá os rótulos de dados. Novamente, botão direito em cima do rótulo de dados, formatar rótulos de dados. Número aqui embaixo, ó, vou colocar como moeda e vou tirar as casas decimais. Olha só como já dá uma baita diferença, né? Legal? Mas ainda dá para melhorar. Aqui no botãozinho de mais elementos do gráfico, se eu clicar na setinha aqui de rótulos de dados, ele dá opções. Vou colocar aqui ó, a extremidade interna, mudar o local aqui dos meus números. Ó. E esses números também, posso vir no baldinho, formatar. Eu utilizo aqui ó, página inicial, vou colocar aqui uma cor, grupo fonte, né, ó, cor branca, colocar em negrito, olha só a diferença que dá nos valores, o destaque, né? No eixo Y, onde nós temos os vendedores, a mesma coisa. Poderia colocar em destaque, ó, em negrito, poderia colocar uma cor na fonte diferente, só para a gente ir se familiarizando ainda mais e dando um aspecto mais profissional para os nossos gráficos, legal? Aqui já dá para ver bastante coisa, tá muito bom esse gráfico. Porém, como eu estou buscando, né, estou falando que é um ranking de vendedores, é uma ótima prática também organizar do maior para o menor, né? Já que é um ranking, vem qual é o meu vendedor que mais vende, né? Aquele que de repente ganhou o prêmio aqui, né? Tá em primeiro lugar. Para organizar, eu vou clicar aqui né, no nosso eixo Y, nos nomes dos vendedores, selecionando o botão direito aqui em cima dos vendedores, formatar eixo, e vou vir aqui, ó, quando eu cliquei com o botão direito, formatar eixo, novamente à direita, abre o painel aqui de formatação, eu vou vir nessa opção aqui, ó, categorias em ordem inversa. Por quê? Porque eu quero que esteja organizado do maior para o menor, do meu vencedor para os demais, né? Primeiro, segundo, terceiro colocado aqui. Agora sim fica muito mais claro, né? Em vez de olhar, embora seja uma tabela pequena, a gente olha e leva muito tempo e às vezes não consegue chegar né, em quem são os meus top 3, né, os melhores vendedores, né, o top 3, o top 5, o top 10. Então, uso muito esse gráfico de barras para gerar os meus rankings. Então, só nesse momento já daria para comparar. Né? Análise de venda aqui, ó, muita informação no primeiro gráfico de barras né, que a gente fez aqui. E agora a gente se atentando mais aos detalhes, como que a gente consegue chegar num gráfico realmente profissional.
Legal? Por quê? Porque são quadros resumos, são gráficos, né? Um painel de gestão que eu costumo passar, né, como recurso para a área gerencial, né, a área estratégica, poder gerar suas ações, tomar as suas decisões, ok? Sempre passo um resumo dos dados acompanhado, né? Quadros de sumarização acompanhados de gráficos aqui no painel de gestão. Combinado? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido bastante. Reveja todo esse material para começar a gerar aí gráficos cada vez mais profissionais, beleza? No próximo vídeo nós vamos ver outros tipos de gráficos, os mais utilizados, gráficos de linhas, com linha de tendência, né? Para você poder enxergar o padrão, a tendência ali de faturamento, de custo, de margem de contribuição, enfim, dá para ver muita coisa. Nós só estamos começando, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!